Bem, é o seguinte, nós estamos em contato com o Hélio dos Anjos. Ele é técnico da Ponte Preta, já deu várias entrevistas, mas hoje vai falar conosco ao vivo, aqui na tela da Band, para falar sobre a projeção, a montagem, o esquema que será utilizado na Série B do Campeonato Brasileiro. Hélio dos Anjos, seja bem-vindo, grande abraço, boa tarde. Um abraço, amigo, prazer estar aqui com vocês. Já há alguns dias aqui na Ponte e hoje tendo a oportunidade de atendê-los. Estamos prontos. Você está com quantos anos de carreira, hein, Hélio? 38 anos de carreira, vou completar agora, no mês de junho. Um início muito jovem, né? E já bastante corrida essa vida, mas está tranquilo. Graças a Deus, damos saúde e ainda temos capacidade normal para desenvolver a nossa profissão. E você parou de jogar por quê? Foi contusão? E qual foi o clube, o último? Foi uma contusão seríssima, né? Eu tive um traumatismo de coluna em função de uma queda. Eu era goleiro, né? E esse trauma me levou a fazer 2 cirurgias seríssimas na época de coluna. Teve muita sequela. Meu último clube foi o Joinville, naturalmente, e foi lá no Joinville que eu iniciei a minha carreira, né? Eu tive essa contusão com 23 anos. Com 25, eu já estava iniciando meu trabalho como técnico das divisões de base do Joinville e as coisas aconteceram e estão acontecendo até hoje. É por isso que você dá uma mancadinha, de vez em quando a gente vê você indo lá para o banco de reservas, você dá uma mancada, é por causa da cirurgia? Exatamente. Muitas vezes, como eu tive 2 cirurgias de joelho, todo mundo imagina que o meu problema é o joelho. Você tem problema na região lombar? Eu tive problema nas vértebras L4, L5, S1, com comprometimento do nervo central, do nervo também ciático. E a partir do momento que você teve esse problema, eu tive as sequelas. Uma das sequelas é eu não ter... eu só ter 40% da força do membro inferior do lado direito, da perna direita, né? E a consequência é de eu não fazer o movimento normal do andar. Então eu piso com o pé inteiro e isso ocasiona esse pequeno desnível da caminhada, que é o mancar. Mas graças a Deus eu tenho que agradecer a Deus sempre, porque a contusão foi tão séria que ter só esse problema, só essa sequela, não é nada. Sempre me trouxe, foi muita coisa também de buscar o melhor. Vamos às perguntas para o Hélio dos Anjos, na entrevista do dia. Ele é o nosso convidado especial de hoje. CH, a sua pergunta. Hélio, muito bom falar com você, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu queria que você falasse de 2 aspectos. Primeiro, sobre o seu trabalho curto no Campeonato Paulista. Você chegou, estava tudo montado, você tentou dar um jeito e não foi possível. O que você fez no Campeonato Paulista, não que se arrependeu, mas que faria diferente. E a segunda, o grupo para o Campeonato Brasileiro vai ser um grupo mais jovem, porque a Ponte, não foi você, montou um time muito experiente e não funcionou. Você pretende rejuvenescer esse time, se puder, é claro, para o Campeonato Brasileiro? Um grande abraço, boa tarde. Igualmente, amigo, um prazer estar te respondendo. Quando eu fui consultado pela Ponte para vir trabalhar na Ponte, nós somos conhecedores do futebol, na maneira de dizer, nós somos curiosos. Eu leio notícias do futebol, eu acompanho o futebol como uma coisa natural na minha vida, né? E, naturalmente, eu passei a estudar todos os problemas da Ponte naquela época e também não fui enganado em momento algum pela direção da Ponte, principalmente o nosso presidente. Ele me passou a realidade, as dificuldades que o clube já estava vendo que poderia passar e nós não tínhamos mais, nós tínhamos a chance de fazer um retorno de inscrição, né? Não tínhamos chance de contratação, não tínhamos chance de nada. Nós buscamos criar uma situação de um cotidiano um pouco diferente, né? Nós sabíamos que a resposta, em alguns aspectos, poderia não acontecer, em função de que trabalho a base do trabalho é uma pré-temporada, a base de um trabalho
a saúde do grupo. Quando eu falo a saúde, não é questão de questionar trabalho de A, de B ou de C, mas é o perfil desse grupo em relação àquilo que é muito importante no futebol, que é a saúde física dos jogadores. Nós sabíamos dos problemas, tentamos alterar, isso só podia acontecer no nosso dia a dia. Tivemos alguns problemas que eu pensava numa coisa de fazer e acabamos sendo impedidos. Por exemplo, chegar aqui, o Jesus foi um jogador sensacional comigo no Náutico. Eu sonhei com o Jesus na primeira rodada. Ele teve um pequeno probleminha e depois veio apresentando outros problemas, né? Teve mudanças assim de um jogo para outro. A contusão do Fabrício, eu tinha um pensamento para o jogo do Água Santa e tivemos os problemas para fazer aquilo que nós achávamos que era o melhor. A responsabilidade inteira é minha, inteira, totalmente minha. Não é porque eu cheguei aqui faltando 4 jogos que eu vou deixar de assumir uma responsabilidade que é de quem comanda. Porque a partir do momento que eu cheguei, eu tomei todas as decisões, naturalmente, escutei mais, porque você está chegando, as pessoas conhecem mais, conheciam mais os problemas, né? E infelizmente não conseguimos. Infelizmente não conseguimos. A partir daquele jogo contra o Água Santa, nos colocou numa condição assim, de que as dificuldades aumentaram muito. Mas mesmo assim nós buscamos o melhor. Não conseguimos. A ponte é muito grande para passar pelo que passou, né? Muito grande, mas também nós não podemos ficar envolvidos com esse passado, né? E não tomar as decisões que naturalmente, até na minha visão, elas seriam tomadas independente do resultado do Paulista, porque eu vejo a Ponte com um tipo de jogo, eu vejo a Ponte com uma característica de clube, né? Uma Ponte que gosta de guerrear, uma Ponte que gosta de competir, e para você ter isso, você tem que ter, juntamente com a direção, chegamos à conclusão de que você tem que mudar o perfil do grupo, e o perfil está sendo mudado. Contratações estudadas, muitas vezes pode estar colocando que estão demoradas, mas vocês sabem tanto quanto a gente como é difícil contratar hoje, né? Eu peguei fácil que a contratação do jogador, você falava com o presidente e com o jogador. Hoje você vai fazer uma contratação, você tem 4, 5 pessoas envolvidas e o clube está 24 horas buscando as melhores alternativas, colocadas por mim, colocadas também pela direção, mas tudo feito com bastante critério. Júlio Nascimento, a sua pergunta ao Hélio dos Anjos, que está aqui na entrevista do dia, o nosso convidado de hoje. Júlio. Um abraço ao professor Hélio, e minha dúvida, Hélio, envolve também a ansiedade e expectativa do torcedor da Ponte, que tem ficado preocupado, né? Mais uma semana já que a Ponte ainda não anuncia reforços. Sei que isso depende também um pouco da diretoria, mas a imprensa ela já tem conhecimento de alguns nomes que vão reforçar a Ponte, o caso do Arthur, lateral que estava no Goiás, do Bernardo da Ferroviária, do Nicolas do Internacional. Como é que você tranquiliza o torcedor da Ponte em relação aos reforços? A Ponte terá um time competitivo, como você mencionou na coletiva, que é um time mais com a cara do Hélio dos Anjos do que teve em relação ao Campeonato Paulista? Olha, eu acho assim, primeiro que o time tem que ter a cara da Ponte Preta. Coincidentemente, o meu estilo de trabalho tem muito a ver com a Ponte Preta. Eu quero um time com um perfil da Ponte Preta, com uma tradição da Ponte Preta. Como eu frisei, um time que gosta de guerrear. Para guerrear, você tem que ter saúde. O futebol hoje é muito competitivo, é de altíssimo nível, né? Uma das coisas que nós alteramos no nosso dia a dia, você entende? É a questão de intensidade de trabalho. Nós temos dados o tempo todo, eu recebo dados o tempo todo da minha comissão técnica, do meu fisiologista, dos meus assistentes, e eu não abro mão de intensidade. Não abro mão de muita aplicação no aspecto competitividade. E para você ter isso, você tem que ter saúde. E você tem que ter um jogador com esse perfil. Então, nós estamos buscando isso. E pode ter certeza que esses dias que nós já estamos trabalhando, inclusive todos juntos, todos concentrados, nós estamos batendo muito na intensidade de trabalho, numa preparação mais adequada. Para você fazer isso, não adianta você só trabalhar.
você tem que ter o perfil, o jogador, o perfil adequado. E as contratações que nós estamos buscando, eu bato muito em cima disso. Muito. Eu olho muito o número de jogos dos 2 últimos anos. Nenhum jogador que eu citei para a Ponte Preta tem menos de 50 jogos nos últimos 2 anos. Alguns até com mais, uns 70, 70 e poucos jogos. Né? Por quê? Porque você sabe que um jogador com um número de jogos como esse, com aquilo que a gente conhece dele, é sinal de que ele é competitivo e é sinal de que ele tem saúde. A saúde física ela é fundamental para o futebol atual. Você citou alguns jogadores, podem ter certeza que nós fizemos um estudo, né, geral. Por exemplo, você citou um jogador que jogou no Goiás. Eu trabalhei 6 vezes no Goiás, eu tenho toda a abertura dentro do Goiás, com fisiologista, com treinadores, com assistentes técnicos. Eu estou citando um exemplo. Né? É assim, eu tinha naturalmente falado de um volante que acabou não dando certo, só comigo em 1 ano e meio ele jogou 51 jogos. E nós estamos batendo nisso. Você bateu no garoto Bernardo da Ferroviária, nível de competitividade altíssimo. Né? Um nível de competitividade e de saúde física e técnica muito bom. Então o torcedor da Ponte, eu sei, está ansioso por resultado, ansioso por contratações. Posso frisar para vocês, nós estamos o tempo todo discutindo isso. Eu tenho que treinar o time, eu tenho que estar aqui dentro, mas nós, por telefone, falo todos os dias com o nosso presidente quando não é presencial. Nós falamos via WhatsApp, via telefone, o Ivo está aqui dentro, o Luiz Fabiano está aqui dentro, né? Todas essas pessoas estão super envolvidas na formação desse elenco. Agora, o clube não tem condições de fazer loucura e o clube não vai trazer por trazer. O clube não vai contratar por contratar. Ok? Gleger Zorzin, de ex-goleiro para ex-goleiro. Agora, é o seguinte, o Hélio dos Anjos já deu várias entrevistas, mas essa é a primeira entrevista ao vivo que ele está dando para uma emissora de televisão. Então, vê se faz uma pergunta diferente aí daquelas mesmice das perguntas e entrevistas coletivas, hein, Gleger? Ah, mas você jogou essa bola pra mim, né? Claro, ué. Tá. De ex-goleiro para ex-goleiro. Não, eu primeiro... coisa diferente, ué. Primeiro eu quero mandar um grande abraço ao Hélio dos Anjos. Foi meu treinador em 2 ocasiões. Baita de um profissional, uma pessoa seríssima. E ele é chato? Como treinador é chato? Mas todo treinador tem que ser chato, pô. Senão não tem jeito, senão não consegue controlar o vestiário. O Hélio é um baita de um profissional. Tá aí o histórico dele, o currículo, é indiscutível. Prazer em estar falando contigo, viu, Hélio? Prazer em revê-lo. Aliás, faz tempo que nós não nos falamos, né? Que a gente não se revê, mas que prazer estar podendo bater esse papo contigo, poder ver você aí à frente de um time de tanta história e tradição. Claro que teve aí esse percalço aí no meio do caminho, mas eu tenho certeza absoluta. Desde quando você chegou, eu dizia, o Hélio dos Anjos vai arrumar esse time, o Hélio dos Anjos vai dar um jeito nesse time. Agora, a minha pergunta é o seguinte, em cima de tudo isso que você estava dizendo, Hélio, né, sobre a questão de mudança de perfil, que o mercado é muito difícil, eu queria saber o seguinte, a comissão técnica vai dar um pouco mais de oportunidade aos meninos da base? O Hélio está olhando com carinho lá para os meninos da base da Ponte Preta e olha, diga-se de passagem, hein? É um time que sempre revelou e continua revelando. Tá aí o Léo Naldi, né, que é um menino da base que foi, para mim, uma das peças importantes aí que se destacaram, né, nesse Campeonato Paulista. Um abraço para você, viu, Hélio? Prazer estar falando contigo. Igualmente, Greg, você pode ter certeza que o prazer é todo meu. Feliz, né? Feliz de reencontrá-lo, né? Mesmo não sendo pessoalmente. Você é uma pessoa que eu sempre respeitei, tanto como atleta como homem, né? Nós sempre batemos alguns papos nos nossos encontros, né? Você é sempre muito cortês, muito, né, acessível a uma amizade. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando com você e, naturalmente, te desejando todo o sucesso, né? Sucesso esse que você teve também como jogador de futebol. E eu fico muito feliz com isso, de estar aqui contigo. Olha, você pode ter certeza, né? E isso o presidente também me chamou a atenção, que ele precisava revigorar ao máximo a base da Ponte Preta, né? Tanto que teve mudanças, contratações de profissionais que eu tenho admiração, que também foi jogador meu, por causa do Edson,
né? O próprio André, um preparador físico que está trabalhando no Sub-20, foi meu preparador físico do 15 de Piracicaba, no acesso nosso em 1994, profissionais tranquilos. Eu quero dizer para você, nós temos que preparar para isso. Hoje nós já temos, fora os que estavam aqui, nós temos mais 2 jogadores treinando com a gente, que é o Matheus, um atacante de beirada, e o outro, eu posso estar um pouco precipitado, mas eu gosto de fazer esse tipo de aposta. O outro vai ser um jogador de luxo da Ponte Preta, que é o Vitinho. Impressionante, já tinham me falado quando a gente colocou aqui no grupo, impressionante a capacidade desse garoto. Tanto que eu sei que os clubes grandes aí estão todo mundo com ele na captação, né? Esse jogador é muita qualidade. Hoje, a partir de amanhã, vem mais 3 garotos da base, que no caso é o Amaral, um volante até de biotipo parecido com o do Léo, né? Vem o Wesley, que é um zagueiro também, que vai trabalhar comigo, e o André, que é um meia também, no meia clássico, um meia de muita qualidade. O Edson, conversei muito com o Edson no último dia que nós fizemos treinamento, gosto dessa relação, faremos muito treinamento com a base, né? Junto com a base, mas é muito importante, eu acredito que nós temos que fazer uma maturação desses jogadores, né? Você sabe muito bem disso, Gleger, né? Esse momento de transição, a gente tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência, e você frisou uma coisa muito, muito importante. A Ponte sempre foi um time, um clube de grandes revelações. Quem dera eu ter a oportunidade que eu já tive em outros clubes de dar oportunidade para jogadores da base da Ponte Preta. Olha, você falou do Vitinho, deu relevo, dizendo, inclusive, maravilhas a respeito do jogador. Qual é a posição do Vitinho? Ele é um meia que joga como meia central e joga como meia nas meia nas laterais de campo. Mas eu acho que a função dele mesmo, o grande dele vai ser um meia lateral. Para você ter uma ideia, é um jogador que todo mundo comentou comigo, olha, nós precisamos, é um jogador meio franzino, é um jogador isso e aquilo. Eu sempre falo, tem um franzino que é fraco e tem um franzino que é forte. Esse garoto me impressionou a qualidade. E eu esqueci, só um minutinho, tá? O DG, o zagueiro de 17 anos, que já no ano passado já treinava, que hoje também está treinando e vai ser um dos 5 zagueiros que nós teremos no elenco. O DG é um jogador de 17 anos, potencial muito grande. Eu estou muito feliz. São poucos agora, né? Mas eu estou muito feliz. Também, as observações do Lauro, né? Já também estamos treinando, está treinando com a gente aqui o Vinícius, que é um goleiro que todo mundo fala que o biotipo, né, é mais ou menos do Ivan, quando o Ivan aqui chegou. Jogador também interessante. É aquilo que eu falei. Gosto de revelar, gosto de colocar jogadores para jogar, mas só se tiver qualidade. E aí, aqui eu quero ter essa felicidade. Hélio dos Anjos participou da entrevista do dia. Que prazer tê-lo com a gente. Grande abraço, muito obrigado. Sucesso aí no seu trabalho, Hélio. Obrigado, um abraço a todos vocês. Parabéns aí pelo trabalho.